Falando de inclusão. Ô doutor, e a retinose pigmentar? A retinose pigmentar é uma doença genética, então significa que ela é herdada, então você recebe algum defeito genético do seu pai ou da sua mãe, dependendo do caso, se é uma doença recessiva, dominante, e aí você vai desenvolver um processo de cegueira progressiva, que começa com a baixa de visão à noite, uma restrição de campo visual. Então, o paciente às vezes enxerga 100% na parte central, mas ele bate muito nas coisas, ele não consegue identificar o que está ao redor dele. Então, o campo visual é muito restrito. E às vezes algumas pessoas não entendem isso, né? Às vezes tem gente que vai precisar usar bengala por ter retinose pigmentar e está lendo um livro com uma letrinha bem pequena, está vendo o celular, e muitas pessoas leigas criticam, ele não é cego, tá mentindo. Não, ele precisa, e existem algumas patologias em que isso acontece, certo? Então, a retinose pigmentar, né, só voltando, como eu estava falando, essa doença genética, é importantíssimo a gente fazer o diagnóstico, fazer o teste genético e a avaliação clínica, porque hoje existe tratamento que é justamente você repõe aquele gene que está defeituoso no paciente, você faz uma cirurgia e injeta um vírus que, em vez de causar a doença, ele está levando o gene que está faltando para o paciente. E aí a célula do paciente começa a funcionar normalmente. Então, recuperando um pouco a visão e principalmente estabilizando a visão do paciente. Então, essa terapia genética foi aprovada nos Estados Unidos em 2017 e aqui no Brasil e no ano passado. Em agosto do ano passado, a Anvisa autorizou esse tratamento e agora nós já temos essa medicação disponível. Então, é importante lembrar que existem mais de 70 genes que podem causar retinose pigmentar e atualmente a gente tem um tratamento somente para um. Ô, doutor, existem vários estudos ao redor do mundo em mais de 20 genes. Então, eu acredito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter muito mais tratamento a oferecer. Ô, doutor, nessa pandemia, vocês, profissionais da área oftalmológica, vocês conseguiram detectar algo que fosse específico da pandemia? Tipo, estamos mais em casa, estamos usando mais o computador, mais as telas, mais leitura, eu espero. E isso também pode, se não tiver um descanso, se você não tiver descanso, esse uso contínuo, sem descanso, pode prejudicar a visão? Mesmo antes da pandemia, né, de uns anos para cá, a população tem usado bastante tecnologia, né? Então, o aparelho celular, né, tem barateado, então a internet praticamente todo mundo tem acesso à internet hoje, e isso é sim uma rotina de todos, e é importante que quando a gente está usando o computador, fazendo uma leitura, toda vez que a gente está fazendo uma atividade de perto, pelo menos a cada 40, 50 minutos, né, não mais que uma hora, a gente tem que descansar um pouco. E descansar significa parar aquela atividade de perto e pelo menos por 5 a 10 minutos você fazer alguma atividade que você precise olhar para longe, né? Então você pode, sei lá, vai descansar um pouco, olha na janela ou vai conversar com alguém, certo? Vai comer alguma coisa. Então, porque tem gente que está trabalhando no computador o tempo todo e aí vai descansar, vai pro celular, ficar no WhatsApp ou... Então, assim, isso aí não... Aí não descansou, né? Não descansou, isso aí pode levar a alguns problemas como de lubrificação ocular, certo? O olho fica um pouco ressecado, porque a gente naturalmente pisca menos o olho quando está muito atento a alguma atividade. E pode também, pela atividade sempre de perto, a gente contrai um músculo que tem dentro do olho e pode levar a uma contração mais prolongada. E aí vai miopizando o paciente por uma questão de esforço muscular mesmo dentro do olho. Então, esses aí são os cuidados que a gente tem que ter. A minha filha tem 2 anos, 2 anos, ela fica muito tempo sem piscar. O que é isso? Sem piscar, hein, doutor? E isso é prejudicial? O que é piscar? Então, piscar o olho é o movimento que a gente faz com a pálpebra, que a gente fecha o olho e abre, né, de uma maneira bem rápida, né? E por que isso é importante? Porque isso aí você vai renovar a camada de lágrima que a gente tem na superfície do olho. Porque essa parte transparente do olho, que eu falei lá no início, a córnea, ela não tem
não tem nenhuma estrutura vascular, que é justamente para ser o mais transparente possível, para que a luz possa entrar dentro do olho sem nenhuma interferência. E ela também, todo o aporte dela de oxigênio, nutrientes, ela vem tanto de um líquido que tem dentro do olho e também ela tem essa proteção da lágrima, que é por fora do olho. Então, se a gente fica sem piscar, o olho resseca. Então, principalmente em ambientes que tem com ar-condicionado, certo? Porque o ambiente já é mais seco, né? O ar-condicionado tira a umidade do ar. Então, quando você está com muito vento, está exposto à tela do computador, certo? Quando você está lendo. Então, o hábito de piscar, ele é importante, sim, para manter a saúde da superfície ocular. Doutor, o senhor faz parte do Retina Pernambuco, que é um grupo que trabalha com informação, orientação. O senhor também está nesse grupo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, até onde o senhor tem a competência para falar, sobre o Retina Pernambuco. Isso. Então, o Retina Pernambuco é um grupo sem fins lucrativos, né, que começou no final do ano passado, tá? Então, basicamente, esse grupo, o que é que se propõe, né? É um grupo que procura dar mais informação, dar suporte aos pacientes com deficiência visual, né, baixa visão e cegueira no estado de Pernambuco, para que possa-se tanto dar um suporte, né? Você, através desse grupo, você vai conhecer outras famílias que têm alguém com deficiência, certo? Outros pacientes, e vocês vão poder ter uma voz maior, né, na sociedade. Então, esse grupo se propõe a dar educação, informação, suporte e também ser um meio de diálogo com o poder público, né, para que a gente possa trazer mais investimentos e mais desenvolvimento, certo? Para a população de deficientes visuais, né, que a gente precisa de muita coisa ainda, né, de mais atenção a gente precisa. Pernambuco é um dos maiores centros de médico, né, perdendo apenas para o Sudeste. E na oftalmologia, nós também somos uma grande praça no Brasil. Doutor, eu conheço muita oftalmologia aqui muito avançada, inclusive eu conheço muitas clínicas grandes aqui em Pernambuco. Somos também um grande centro? Somos sim. Pernambuco realmente se destaca na área de saúde, né, em qualquer área, assim, é considerado o segundo maior polo médico do Brasil, né, perdendo apenas para São Paulo. E a oftalmologia não é diferente. Nós temos um dos centros, nós somos, né, a cidade que mais forma oftalmologistas aqui no Nordeste, e temos profissionais de ponta, né, em todas as áreas, que a oftalmologia, a gente costuma dizer, é um outro mundo, né, de medicina. Então, tem de tudo, desde aquela pessoa que é só clínica, tem o cirurgião, tem como se fosse o cirurgião plástico do olho, tem a parte genética, né, que eu faço. Então, assim, aqui em Recife, você encontra profissionais de todas as áreas, de neurooftalmologia, da parte de córnea, de catarata, retina, e todos profissionais muito bem formados e capacitados para prestar o melhor atendimento ao paciente, né? E temos também, né, a parte de pesquisa, né, que também está acontecendo, né? Inclusive, eu trabalho lá no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente está com uns projetos bem bacanas para começar o nosso serviço de genética, que vai ser o primeiro do Norte-Nordeste, né? Não tem ninguém fazendo essa parte de genética em oftalmologia aqui no Norte-Nordeste, e o nosso serviço vai ser o primeiro fazendo isso. Então eu já estou atendendo lá no HC e também na Univision, que fica na Ilha do Leite. Então acho que vai ser importante para a gente dar esse suporte e poder identificar os nossos pacientes, né, oferecer o teste genético para que a gente possa tratar quem possa ser tratado e dar uma orientação melhor, um aconselhamento familiar para quem ainda não tem tratamento, e batalhar para que a gente consiga desenvolver tratamento, né? Porque existem vários estudos ao redor do mundo e a gente quer incluir o Brasil também nesse caminho. É bem importante que se estude a família, realmente, e é isso que a gente faz no nosso atendimento, né? E com essa formação de genética, né, a gente sempre busca saber se tem mais alguém afetado na família. A gente costuma ir lá atrás, na geração dos avós, bisavós, tá? E saber, inclusive, a origem. Se é descendência portuguesa, descendência indígena, e tudo isso é importante, certo? Então, só para complementar isso, mas e do ponto de vista das pesquisas
doença de Leber, né? Existem, como eu falei, Leber é o nome do médico que descreveu essas doenças, e existem duas principais que podem causar baixa visão, que é a amaurose congênita de Leber, que é aquele paciente que tem uma baixa visão já bem precoce, né? Já após o nascimento. Normalmente tem nistagmo, que a gente chama, é um nome técnico para aquele movimento do olho involuntário, que fica como batendo de um lado para o outro. E para esse aí existem pelo menos 20 genes associados, e existe tratamento para um deles e estudos para alguns outros, né, para desenvolver tratamento. E existe a neuropatia óptica hereditária de Leber, que eu acho que é o que nosso amigo tem, Cícero, ele falou que era neuropatia. Então, nesse caso da neuropatia, não tem tratamento ainda disponível, mas existem sim estudos com bons resultados nas primeiras fases, Graças a Deus. Que estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Porque para uma medicação ser aprovada, ela primeiro tem que se mostrar eficaz no laboratório, né? Eles fazem estudos com camundongos, às vezes com cachorros, porcos, e tendo uma eficácia, vai para estudos em humanos, primeiro com poucos pacientes, às vezes 4, 5, só para mostrar que é seguro, certo? Não vai dar nenhuma complicação, e então expande para outras fases, que aí vai incluir 15 a 20 pacientes, às vezes até mais, dependendo da doença, para mostrar a eficácia. Então, tendo eficácia, passando por análise técnica de um comitê grande, e aí sim vai para o mercado, certo? Então, demanda um pouco de tempo, mas é questão de segurança, né? A gente não quer sair injetando qualquer coisa no olho do pessoal. Então, assim, existe sim, pode manter as esperanças que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter tratamento para Leber. E assim também é com a vacina e com tantas outras ciências. Eu queria passar um recado para a população em geral, né, os nossos ouvintes, que o profissional habilitado para fazer o tratamento, o acompanhamento, né, a prevenção e cuidar da nossa saúde ocular é o oftalmologista no Brasil, certo? Existem vários casos de exercício ilegal da medicina, que são optometristas que estão atendendo, muitas vezes vinculados à ótica, e eles não estão capacitados e também não têm o direito, pela Constituição brasileira, de atender diversos pacientes, certo? Existe muitas vezes um conflito de interesse, que a gente chama, que vai ver o paciente e vai prescrever óculos para que seja feita essa venda com interesse puramente comercial, e a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Então, quando for procurar um oftalmologista, certo? Se certificar que ele é um profissional médico, certo? Num consultório que não é vinculado a nenhuma ótica, tá? Para evitar esses conflitos e esse atendimento que às vezes não é tão legal. Não poderia deixar de mencionar, né, o professor, né, o Dr. Suel Abujan, que foi quem começou o Abril Marrom lá atrás em 2016, né, com a importância da gente de a gente falar, né, sobre a visão e prevenir, né. Então, como recado geral procurem um oftalmologista pelo menos uma vez por ano, desde o nascimento, certo? Desde o primeiro mês de vida até a idade senil, né? Até o idoso, porque existem várias doenças, muitas delas são silenciosas, e quanto antes a gente tratar, a gente identificar, a gente vai prevenir a cegueira, né? Nós temos mais de 1 milhão de cegos no Brasil que poderiam ser prevenidos com o tratamento adequado. Então, o mais importante é isso, procure seu oftalmologista para o tratamento adequado. Obrigada por assistir.